Hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. E eu já vou avisando que provavelmente eu vou ter que fazer um segundo vídeo, porque minha cabeça está explodindo até agora. Eu terminei a leitura ontem, li em 2 dias e assim, anotei muita coisa, pensei em muita coisa, mas eu li pelo Kindle, então eu pretendo realmente comprar a edição física, fazer grandes anotações, ter outros contatos com obras de apoio para poder entender melhor, assistir também algumas séries. Por exemplo, tem uma série chamada Rick and Morty que tem no Netflix, a série completa, então estão lançando inclusive, que ela é muito baseada na filosofia que Albert Camus também seguia. Então eu quero assistir todos os episódios, eu quero ler muito sobre a obra e aí eu volto para fazer um segundo vídeo bem provável sobre esse livro, tá bom? Olha, antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso dar um aviso. Já tá no finalzinho aqui da tarde e eu tive que trazer aqui o sofá perto da porta, que é onde vem a maior iluminação, e possivelmente vocês vão ouvir aí um sambinha no fundo, que são os meus vizinhos, né? Então, por favor, relevem. Mas vamos conversar sobre o livro. Ele se passa na Argélia, quando ainda era uma colônia francesa. A história começa quando Meursault, que é narrador e também personagem principal, é avisado sobre a morte da sua mãe. E aí no começo do livro você já é pego ali por algo estranho, você sente que tem uma coisa diferente. Porque logo no primeiro parágrafo ele fala, ela morreu hoje, ela morreu ontem, não sei. Mas eu não sei assim, não sei. Acho que nesse vídeo vocês vão ver muitas expressões faciais, porque é difícil demonstrar emoção ou a ausência da emoção na leitura, pelo menos por enquanto para mim. Então eu vou interpretando enquanto eu vou lendo esse personagem que vai ser muito marcante, já está sendo muito marcante para mim, com vários pensamentos e expressões na minha cabeça. Eu acho que nesse momento ele fez então provavelmente vai ter muito disso aqui no vídeo. Mas continuando, ele recebeu a notícia da morte da mãe e a forma como ele lida com essa notícia e o desenrolar dessa parte da vida dele vai ser um grande reflexo, um grande prenúncio de como a gente vai acompanhar a vida do Meursault dali em diante, até ali o ápice da história. E já nesse momento que muitos se identificariam como um momento muito emocionante, muito emocional, muito dolorido na própria vida, Meursault vai se desenrolando ali no velório, no enterro da mãe, como que seguindo um protocolo ali pré-determinado e viajando até o local onde sua mãe morava, que era no asilo, lidando com as pessoas que tiveram contato com ele naquele período que ela passou ali, mas sem a aparente emoção que se espera dele naquela circunstância. Veja, é muito importante isso que eu vou falar. Eu não estou opinando e no momento que eu for descrevendo um pouco do enredo do livro, eu vou me esforçar para não opinar no final do vídeo ou da minha opinião, mas nesse momento de descrição eu não vou emitir opinião. O que eu estou falando aqui de se espera que ele tenha um comportamento X, Y, Z, é a forma como os próprios personagens do livro eles vão observando ali. Então desde o momento em que ele diz pro responsável pelo asilo que ele não quer ver o corpo da mãe, até o momento em que ele não derrama nenhuma lágrima, a gente vai percebendo ali na narração que algumas pessoas olham, as pessoas têm um comportamento meio que de estranheza para isso, porque, né, não é socialmente o que se espera de alguém que perdeu a mãe. E não é só isso, sabe? Ao longo da narração, Meursault vai descrevendo como ele está se sentindo naquela situação, como está quente. Ele pensa na consequência ali do calor, daquela umidade, da decomposição do corpo da mãe, como o cortejo ali demora. Ele observa a forma como as pessoas se apresentam, as pessoas estão conversando. Um dos personagens, para encurtar caminho, ele vai dando voltas, ele vai contando as voltas que ele dá até que ele perde o interesse. Então tudo para ele tem a ver com o que está lhe interessando naquele momento ou o que não está, independente do que tipo de emoção poderia ser gerada ou se espera que gere nele, sabe? Após o funeral da mãe, ele volta pro apartamento e aí ele vai descrevendo o que se seguiu naquele final de semana, né? O enterro foi numa sexta e ele retorna para casa, sábado, domingo, e vai descrevendo com quem que ele esteve, o que que ele comeu, o que que ele decidiu não comer e por que não comer. Ele viu pessoas passando na rua, depois pessoas voltando, pessoas que ele evita porque vai dar aqueles pêsames que ele não queria passar por isso. Então ele vai descrevendo um pouco da vida dele, que é bem diferente do que muita gente poderia achar que é normal ou não. Já no finalzinho de domingo, ele para e pensa isso que eu vou ler pra vocês, olha só.
Pensei que passara mais um domingo que mamãe agora já estava enterrada, que ia retomar o trabalho, que afinal nada mudara. E dali em diante a vida vai só acontecendo, sabe? Algumas vezes, é verdade, de uma forma bem diferente do que ele imaginava, mas a rotina dele não mudou tanto assim. E dali em diante a vida dele vai desenrolando de uma forma bem comum, às vezes não muito normal, que se espera nem mesmo para ele. Por exemplo, um vizinho pede para que ele faça um favor bem estranho, um pouco escuso, mas ele aceita. É normal também porque numa conversa com Marie, que era uma moça com quem ele saía, ela pergunta se ele a ama. E aí ele diz que não sabe, não pensa muito nisso, mas dentro dele, ele vai dizendo pra gente, quer dizer, ele vai dizendo pra si e a gente vai acompanhando o pensamento dele, que é: não sei se eu a amo, mas talvez eu acho que não. E aí, na continuação da conversa, ela pergunta se ele se casaria com ela. E ele diz que não pensa muito nisso, que não sabe. Aquela cara de novo, né? Tipo, não sei. Mas se você quiser, eu caso com você. Bem isso, não é uma coisa realmente que ele deseja. Agora, o interessante é que, apesar da falta de aparente desejo pela vida... Oi, meu gato! Apesar da falta de aparente desejo pela vida, ele sabe bem do que ele quer, do que ele gosta, ele sabe aproveitar. Ele viaja pra praia, ele mergulha, ele vai descrevendo a sensação da mão dele na Marie, o sorriso dela, ele sempre gosta do sorriso dela. Às vezes ele se excita, às vezes ele quer sair comer alguma coisa, ele cumpre esse desejo dele. Então, assim, ele mesmo fala, ele não pensa no futuro, ele não cria expectativas, ele apenas vive ali o momento dele. E o que pra gente pode parecer sim emoção é ele vivendo aquele momento da vida dele. Até que um passeio na praia, depois de passar um tempo com as pessoas que ele gosta, de comer uma refeição que ele queria muito, ele mata um árabe. Assim. E não foi fruto de uma rixa, não foi tentando defender a si outra pessoa, não. Ele apenas tem que ler o livro para entender o porquê que chegou naquele ponto, mas sem um motivo muito uau, ele apenas matou um árabe. E aí a segunda parte do livro vai desenrolando ali os momentos iniciais com o juiz, o contato que ele tem, a prisão, a observação dele, tendo aquela rotina todo dia, fazendo a mesma coisa, olhando para os mesmos lugares, o início do processo, o início da audiência, as pessoas que vão ali para acompanhar o caso dele. Veja, é super interessante porque a gente percebe que a personalidade dele no processo, ela é descrita, ela é mesclada pelo promotor que está acusando ele, fazendo ali uma ponte do comportamento dele na morte da mãe. Ele tenta, o promotor, juntar isso numa peça só. E por muitas vezes a gente percebe que a questão toda nem é o árabe em si, e tem uma questão histórica em relação a isso, em relação à colônia francesa, em relação, enfim, mas ele matou uma pessoa e essa pessoa morta, ela nem é assim a parte tão interessante que se é falado tanto dela. A questão toda é, eu tô aqui mexendo porque meu gato quer. A questão toda a personalidade dele é psicopata. Ele não sentiu nada em relação à mãe. Ele deu mais de um tiro. No primeiro tiro que ele deu no árabe, eu acho que foram 4, ele deu o primeiro tiro, ele parou. Por que ele parou? Mas ele não sabe responder. Então tudo gira em torno de quem ele é como pessoa. Se bate muito nessa tecla, sabe? E aí se tenta forçar, achar uma razão para os comportamentos do Meursault. Tentar descobrir por que ele agiu assim, qual era o intento dele, qual era a intenção dele. Talvez ele tenha feito isso por tal razão, quando na verdade, se perguntar para o próprio Meursault, nem ele saberia responder. E tá aí uma questão, né, da sociedade, querer achar uma razão para tudo. Aliás, todo mundo ali naquela sala e que está acompanhando aquele julgamento quer saber o que vai acontecer com o Meursault. Qual vai ser o fim dele? Ele vai sair livre dessa? Ele vai morrer? Ele vai ficar anos na prisão? Como é que vai ser? Todo mundo na expectativa, menos, aparentemente, o próprio Meursault. Dentre várias coisas ali naquela narrativa, a gente percebe que o livro mostra que, independente da forma como você vai enxergar a sua vida, que você vai viver a sua vida, no final, todo mundo vai ter o mesmo destino. Grandes filósofos ocidentais tentam achar a resposta para essa grande pergunta: qual é o significado da vida? Em meados do século XX, depois de 2 guerras mundiais, Albert Camus responde que não há resposta, que a vida ela é sem sentido, que ela é inerente, ela é sem propósito, ela é absurda. Albert Camus
Albert Camus foi um escritor nascido na Argélia, na época que também era a colônia da França, e ele seguia uma filosofia chamada absurdista, que é uma interpretação do existencialismo e explora a falta de sentido aparente da vida. Essa busca para encontrar sentido onde não existe é o que Albert Camus chama de absurdo. Albert Camus crê que nós criamos significado para as coisas que nos importam. Ou seja, se a vida não tem um significado, cabe a cada um de nós, se assim quiser, encontrar um significado para a própria vida. E para Camus não existe esperança, porque esperança nada mais é do que você olhar para o futuro e esperar algo. E ele acreditava muito em viver o presente, entender o presente. Agora sim, vou falar um pouquinho da minha opinião, bem breve, que é, sim, foi estranho ver a forma como ele lidou com a mãe, mas é porque eu, Amanda, tenho um contato muito próximo com a minha mãe. Me incomodou ver que constantemente no livro ele não tinha resposta para nada e não fazia questão de procurar resposta. E muitas vezes nas conversas ele ficava calado e o justificava dizendo isso, que não tinha resposta. Gente, tô no final do vídeo, tá tocando música, não sei se dá pra ouvir, por isso tô fazendo esse aviso. Vamos finalizar. A impressão que eu tive é que desde a morte do árabe até o desenrolar judicial, parecia que ele estava sonhando, que ele estava dentro de uma bolha, que ele não estava vivendo a realidade. Mas essa era a minha forma de enxergar se eu tivesse naquela circunstância. Parecia que ele cometeu um crime praticamente inconsciente dos próprios atos. Mas veja, apesar da angústia de querer sacudir e veja a vida que você está vivendo, muitas vezes eu olhei para ele e pensei, eu precisaria ser mais assim, eu gostaria de ser mais assim. Porque, não sei você, mas nesse mundo que a gente vive correndo, passando story para ver muita coisa, correndo mais a barra de rolagem dos stories, do Facebook, do Instagram, vendo coisas mais rápidas, fazendo uma coisa fazendo outra, a gente não vive o presente. A gente é tomado por ansiedade, porque a gente fica pensando o que vai acontecer no futuro se eu fizer A, B ou C, o que aconteceu no meu passado, e a gente fica nesses dois lugares que não existem, que já existiram e que talvez um dia vão vir a existir, mas a gente não vive aqui, agora, o presente. E isso é uma coisa que eu aprendi muito e é justamente por isso que eu quero ler mais. E isso ficou de lição pra mim, sabe? Aproveitar mais e viver o presente. Olhando pro Meursault, às vezes parecia que ele era uma pessoa fria, mas aí eu pensava que talvez apenas era alguém que não se importava com nada, pelo menos não da forma como eu me importaria. Não que ele incentivasse a maldade, né? Até porque ele matou um homem. Uma coisa interessante é que a gente costuma ler o livro ou ver situações na vida e automaticamente botar ali um juízo de valor e já classificar como certo e errado. Só que a gente não percebe que a gente está pegando a vida de outra pessoa, ficcional ou não, colocando o nosso juízo de valor, a nossa visão de mundo na vida daquela pessoa e classificando se aquela atitude dela é a mais coerente, a mais correta ou não. Você percebe que isso é um fruto de viver em sociedade? Ter padrões morais, ter padrões éticos e até comportamentais. E nesses moldes, Meursault era um homem incomum, estranho, um total estrangeiro nesse mundo, totalmente desapegado à vida, às pessoas e ao seu próprio destino. Sabe, não precisamos concordar com ele, mas a única coisa que eu posso dizer é que Camus mostrou uma outra forma de enxergar a vida. E é um tipo de exercício que vale a pena a gente ter, não só na leitura, mas também na vida. Por fim, uma boa dica que eu peguei é, depois de você finalizar a leitura do Estrangeiro, voltar para o primeiro capítulo e perceber nas entrelinhas algumas coisas que Camus vai falando pra gente ali no enterro, no desenrolar do enterro da mãe do Meursault. A gente vai percebendo como várias cenas vão se anunciando ali, no meio de metáforas sutis do destino do narrador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amei fazer esse vídeo, eu amei escrever a resenha para esse vídeo. A minha cabeça tá borbulhando. Eu tô pedindo pra todo mundo ler pra conversar comigo. Se você leu, converse comigo. Eu vou amar ouvir sua opinião, ainda que ela seja diferente da minha. Eu vou amar ver sua forma de enxergar o mundo e a gente pode conversar muito e trocar figurinhas ali. Se você gostou também desse vídeo, já aperta lá o sininho, já se inscreve no canal, já manda pra outras pessoas e fica por aqui pros próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e um beijo!